Ensino difícil, prova simples. Essa é a cultura sem atalho da Eu Me Banco Educação. Eu sei que o caminho pode estar sendo cansativo, mas eu vou junto com você até a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Eu Me Banco, você conta com mais de 1000 questões de múltipla escolha, com respostas em vídeo para você entender a linguagem da prova e mais, caderno de questões dissertativos, que ajuda você a memorizar o conteúdo e não ter aquela sensação que está esquecendo a matéria. Além disso, você conta com um suporte especializado de professores via WhatsApp todos os dias da semana, segunda a segunda. O link está na descrição desse vídeo. Tenha uma boa aula. Antes da gente começar de fato a aula sobre taxa livre de risco, eu preciso te dar uma introdução sobre ativos de renda fixa. Então vamos lá. Instrumentos ativos de renda fixa, ou seja, CDB, DPGE, debêntures, LCI, LCA, CRI, CRA, títulos públicos federais, são todos instrumentos de renda fixa. Tudo o que for renda fixa é considerado dívida. E por que isso? Vamos pensar o seguinte, eu vou investir em um CDB, certo? Quando eu pego meu dinheiro e coloco no CDB, quem emitiu o CDB? Quem está por trás do CDB? Um banco. O banco consegue emitir o CDB para captar dinheiro de terceiros, o meu dinheiro, certo? Então, eu emprestei dinheiro para o banco. O fato é esse, eu empresto dinheiro para o banco e ele vai me pagar em um prazo específico e a uma taxa de juros também específica. Logo, o banco tem uma dívida comigo. Qual é o meu risco principal? O banco não me pagar, o banco dar o calote em mim, sumir ou fechar, falir. Esse é considerado o risco de crédito. Todos os instrumentos ativos de renda fixa, eles são dívidas e por serem dívidas, eles possuem risco de crédito, risco de calote. Mas tem alguns poucos ativos de um único emissor, que é o Tesouro Nacional, que nós consideramos ativos livres de risco de crédito. Ou seja, teoricamente, você pode aplicar em títulos do Tesouro Nacional, você pode aplicar em títulos do governo, que são os títulos públicos federais, você vai obter rentabilidade e vai ficar isento do risco de crédito, porque esses títulos não possuem risco de crédito. Essa é a teoria. Por que nós dizemos isso? Porque o governo ele pode rolar a dívida, acertar para pagar mais à frente. Ele pode também emitir papel moeda e te pagar. E além disso, a teoria diz que se o governo quebrar, todas as outras empresas, bancos, corretoras, distribuidoras, empresas, já quebraram. Então, no governo, encontra-se o menor risco de crédito de todo o mercado. Logo, ele emite títulos livres de risco de crédito, certo? E por que isso é importante? Isso é importante pelo prêmio pelo risco. Quando eu aplico em um CDB, que é emitido por bancos, como que eu sei se esse banco está me pagando muito ou pouco? Se ele está me pagando bem ou mal? Eu olho os títulos públicos federais. Porque vamos pensar o seguinte, tá? Eu tenho um título aqui, que ele é o título público federal, certo? Título público federal. E ele está me pagando 3% ao ano. Certo. Logo, eu sei o conceito de risco e retorno. Se eu tenho um risco muito alto, o meu retorno esperado também é alto. Mas se eu tenho um risco muito baixo, o meu retorno esperado também é muito baixo. Concorda comigo que nos títulos públicos federais o meu risco é baixo? Risco de crédito? Sim, porque eles são ativos livres de riscos, na teoria, certo? Um CDB, obviamente, vai ter que me pagar mais do que 3%. Porque se ele remunerar 2%, qual é a chance de eu aplicar dinheiro nesse CDB? CDB é emitido por banco. Se o banco quebrar, eu me ferro, eu perco meu dinheiro. Então, eu vou aceitar ganhar 2% ao ano, sendo que eu posso pegar o meu dinheiro e aplicar em título público federal, que é livre de risco, e ganhar mais? Não, é o custo de oportunidade que nós acabamos de ver. Então, um CDB, ele vai ter que me remunerar aqui, por exemplo, 6%, 5%, 4%, 3, alguma coisa por cento, dependendo do banco, dependendo do rating, dependendo do risco desse banco também. Fato é que é muito importante, taxa livre de risco, nós conhecermos quais ativos são livres de riscos para que a gente tenha uma base do que é muito e do que é pouco de rentabilidade,
certo? Esse é o principal. O prêmio pelo risco é o percentual pago acima dos ativos livres de risco, certo? Então, pontos importantes nessa aula. Um ativo livre de risco, ele é livre de risco de crédito. Logo, nós estamos falando de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. São eles, títulos públicos federais, LFT, LTN, NTNB, NTNB principal e NTNF. O que tem menor risco ainda é a LFT, porque na LFT, além do risco de crédito muito baixo, considerado livre totalmente no mercado financeiro, também é um título que tem pouco risco de mercado, certo? Então é importante que a gente conheça os ativos livres de risco para que nós possamos ter uma base de prêmio pelo risco, certo? Aqui você tem todas as informações para essa aula e aguardo você na próxima. Eu tô vendo, viu? Você assistindo essa aula gratuita, gostando muito e não deixando seu like. Deixa seu like aqui, que eu tenho certeza que o conteúdo vai chegar para muito mais pessoas. Se você quiser suporte especializado com professores para tirar qualquer dúvida, nós temos isso na nossa plataforma. Além disso, você conta com mais de 1000 questões respondidas em vídeo de múltipla escolha e um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo. O link para você se inscrever está aqui na descrição deste vídeo e você assina por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.